RP Notícia, apoio cultural, Delfos, segurança e economia para o seu condomínio. Cinépolis, você nunca viu cinema assim. Soban, sua saúde é a nossa alegria. Cerezer, saiba mais em promoçãocerezer.com.br. Olá, está no ar o RP Notícia. Hoje é quarta-feira, dia 4 de novembro. E nesta edição você vai ver que é grave o estado de saúde do homem que teve o carro roubado e depois levou um tiro na boca em uma das principais avenidas de Campo Limpo Paulista. E você vai ver também: Prefeitura de Jundiaí ainda estuda se haverá reajuste na tarifa do transporte coletivo, mas passageiros criticam o atual preço da tarifa e a estrutura do sistema. Há um mês nós mostramos o estado de abandono do Centro Comunitário do Jardim Novo Horizonte em Jundiaí. De lá para cá a situação só piorou. E ainda, mesmo diante da crise, o comércio de Jundiaí pretende de forma tímida contratar temporários para o fim do ano. Esse e muito mais em instantes, aqui no RP Notícia. Boa noite. 2 menores foram apreendidos na madrugada de hoje na rua Santa Cruz, em Itatiba. Eles estavam com outros 2 menores e se assustaram quando viram a viatura. Após a abordagem, 2 dos adolescentes disseram que estavam sendo vítimas de um assalto. Com os suspeitos, a polícia encontrou um celular de uma das vítimas e um simulacro de revólver. Os suspeitos, um de 17 anos e outro de 16, já possuem passagens por atos infracionais. Os adolescentes foram qualificados e liberados aos pais. Permanece em estado grave o homem que teve o carro roubado e levou um tiro na boca na noite de ontem na Avenida Henrique Guanciale, em Campo Limpo Paulista. Ele foi levado ao Hospital de Clínicas e depois transferido para o Hospital São Vicente de Paula, em Jundiaí. A vítima foi identificada como Augusto Veloso, de 62 anos. Segundo o hospital, não há previsão de alta. O carro dele foi encontrado em Jundiaí e ninguém foi preso. Quem utiliza o transporte público em Jundiaí não se cansa de reclamar. Carros lotados, gente que faz a viagem de pé e falta de cobradores. E o problema pode ser ainda maior para o passageiro, já que existe a possibilidade de um aumento da tarifa. Funcionários das empresas que operam o transporte coletivo de Jundiaí não quiseram gravar entrevista, porém confirmaram ao jornalismo da TV Rede Paulista que devem fazer um novo reajuste na tarifa dos ônibus. Em Jundiaí, hoje, são 70 linhas de 3 concessionárias, somando ao todo 260 carros e 110 mil passageiros transportados por dia. A tarifa é de R$ 3,40 para quem compra o Vale Transporte ou paga em dinheiro e de R$ 3,00 para quem tem o cartão do bilhete único. Segundo as concessionárias, o repasse da Prefeitura é de R$ 3,07. Nós conversamos com o secretário de Transportes de Jundiaí, que nos explicou como funciona este repasse e o que é levado em conta para chegar ao valor final do preço da tarifa. Nós temos uma tarifa do bilhete único de R$ 3,00 e uma tarifa para quem paga em dinheiro de R$ 3,40. Isso é o que o usuário paga, a tarifa pública que nós chamamos. Mas os empresários de transporte aqui não recebem esse valor, eles recebem um valor que se aproxima hoje de R$ 3,07, né, para cada passageiro que eles transportam. É em função desses 2 valores que a gente aí faz a conta para saber se a gente vai reajustar a tarifa, se a gente vai precisar de mais subsídio. Infelizmente, ao longo desse ano, nós tivemos reajustes que não estavam previstos e, além disso, também um aumento de uma alíquota do INSS que incide diretamente sobre a receita das empresas, que era de 2% e passou a ser 3%. Então nós temos um cenário novo que foi sendo construído ao longo do ano e nós precisamos analisar esse cenário. Quem depende do ônibus diariamente é que deve sentir no bolso, caso seja feito o reajuste, que deve ter valor próximo de R$ 4,00 e ainda reclama das condições do transporte. Eu acho um absurdo. Ônibus lotado, ônibus faltando, então tem que melhorar. Se vai subir, tem que melhorar. Lembrando que a gente sempre vai em pé, mal tem lugar para sentar. Acho que vai ser um estouro no bolso do brasileiro
pensando, visando na inflação de tudo do jeito que está. Uma das reclamações constantes é a falta de cobradores nos veículos. Muitos motoristas, além de dirigir, fazem o trabalho do cobrador, o que já é uma atitude de economia dessas empresas. O jornalismo da TV Rede Paulista já esteve por 2 vezes mostrando este problema. Um dos casos, inclusive, com uma deficiente visual. É necessário ter o cobrador. Eu reclamei na prefeitura, falei no 56, conversei na CETRANSP. Eles disseram, parece que o Ministério Público entrou, teve a partir de 31 de dezembro, só vai ter todos os cobradores e todos os ônibus. Tá para decidir isso. Mas e até dezembro? A gente sofre? Ainda segundo o secretário, com os últimos aumentos do combustível, dos tributos que, querendo ou não, as empresas precisam repassar ao preço final e de todos os outros gastos, como a depreciação do veículo e o aumento do custo da mão de obra, pode ser que a prefeitura venha a ter uma conversa em meados de novembro para tentar acertar o valor. Aqui eu posso garantir para você que a R$ 4,00 a gente não vai chegar. O último reajuste na passagem dos ônibus de Jundiaí foi em janeiro deste ano, na época de R$ 13,00 para R$ 13,40. Há pouco mais de um mês, nós mostramos aqui no RP Notícia que os moradores do Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí, pediam ao poder público o centro comunitário do bairro de volta, depredado e abandonado. Nós voltamos ao local e a situação conseguiu piorar. Quase nada muda no centro comunitário do Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí. Aliás, muda sim, cada vez mais depredado. Os moradores já não sabem mais a quem recorrer para conseguir uma melhor utilização do espaço ou até mesmo que as lamentáveis cenas vistas no local parem de se repetir. Está totalmente abandonado. Aqui à noite é horrível. Cenas de pornografia. No espaço não é preciso procurar muito para encontrar vestígios de drogas e garrafas de bebidas. A sujeira está por toda parte e alguns cômodos viraram banheiros. Aqui poderia ser um centro esportivo, um centro de integração para as crianças, caso de cursos básicos para idosos, um posto de saúde que faz anos que estão prometendo para a gente, até agora não temos uma resposta devida. Moradora do bairro há mais de 10 anos, a comerciante diz que não consegue uma resposta da prefeitura sobre o que vai ser feito no local, se haverá reformas e se o espaço será ocupado. Passado um mês da última visita da TV Rede Paulista nesse centro comunitário, a situação piorou. As paredes estão caindo, a sujeira está por todo lado e o cheiro é muito forte. Até agora a gente não teve nenhuma resposta, ninguém passou nada para a gente. Por meio de nota, a Prefeitura informou que o prédio do Centro Comunitário foi cedido à Secretaria de Saúde. O projeto para a reforma e adequação do prédio está pronto e aguarda a liberação de recursos para iniciar a obra. O espaço deve abrigar a equipe de agentes comunitários que atualmente está na Unidade Básica de Saúde do bairro. Em relação à segurança, a Guarda Municipal informou que realiza rondas rotineiras por meio do patrulhamento comunitário com a presença das equipes dos 4 plantões do Canil, apoio tático e ronda escolar. Disse ainda sobre a importância das denúncias feitas pelos moradores da região pelo telefone 153 para que ações preventivas sejam feitas. A seguir, você vê que vereadores de Jundiaí reforçam o pedido ao governo do estado sobre as obras de alça de acesso da rodovia Anhanguera. Até já. A Delegacia de Defesa da Mulher, a DDM, aguarda o resultado de exame para constatar um possível abuso sexual cometido contra uma mulher de 32 anos dependente química. O acusado é um taxista de Campo Limpo Paulista. Ele chegou a ser detido pelo próprio pai da mulher, que também é taxista, mas foi liberado por falta do laudo naquele momento sobre a ocorrência ou não da violência sexual. Além do estupro, a mulher diz ter sido mantida em cárcere privado por horas na casa do acusado, só conseguindo fugir após pedir ser levada a uma biqueira, ponto de drogas, em um bairro de Jundiaí. De acordo com o que foi relatado à polícia durante o registro do boletim de ocorrência de estupro consumado, a mulher foi levada por familiares ao hospital universitário em Jundiaí para receber atendimento médico. O crime de estupro tem pena que varia de 6 a 10 anos de reclusão. A mesma norma estipula a pena de 2 a 5 anos de reclusão para o cometimento de sequestro ou cárcere privado.
A instalação das alças de acesso à rodovia Anhanguera, em Jundiaí, continua sendo tema de cobrança na cidade. Desta vez aconteceu em sessão ordinária. Sem uma pauta extensa, a sessão da Câmara de Jundiaí desta terça-feira prometia ser tranquila. O público era pequeno e não havia polêmicas. O vereador do PT, Gerson Sartori, pediu urgência na votação da moção que pede as alças de acesso à rodovia Anhanguera. Há vários anos tem essa promessa, daqui 2 meses, daqui 15 dias, daqui 20 dias. Então, na verdade, com essa proposta eu estou querendo, e agora a posição da casa por unanimidade, é que nós não passamos mais o Natal, não passemos mais o Natal sem o início das obras dessas alças. O vereador destacou que a espera por estas alças é antiga, mas não usou o tom de crítica para comentar por que até hoje as obras não começaram. Nós tivemos aqui 8 anos aí antes desse governo do Pedro Bigarda, era governado pelo PSDB Jundiaí, como também o governo do estado. E agora nós temos 2 deputados do PSDB que podem estar colaborando muito com essa iniciativa. O clima de camaradagem se estendeu também à oposição. O vereador do PSDB, Gustavo Martinelli, votou a favor da moção e disse que a união dos partidos em prol de um bem para a população é o que importa. Eu acredito que, independente de partido, essa obra ela vem para o bem da cidade, né? Uma obra para desafogar o trânsito na cidade, uma obra de mobilidade urbana. Eu moro naquela região, sofro também todos os dias, acho que toda a população sofre. É uma obra necessária que o governo do estado tem que iniciar. Entre os projetos apresentados, o que mais gerou discussão foi o do vereador do PPS, Paulo Sérgio Martins, sobre a liberação de fotos em vias e espaços públicos. Uma emenda do vereador Rafael Purgato, do PCdoB, foi apresentada. E depois de mais de meia hora de conversa, uma subemenda também foi feita. Surpreendeu, mas foi uma conversa válida, uma conversa democrática, né, que nem a gente fala, e acabou ajeitando, arredondando, né, que nem a gente fala aqui no jargão da Câmara, e ficou boa, né? Você deu a liberdade para os fotógrafos dos locais, em compensação precisa de uma autorização em casos locais mais reservados, mais privados. Também foi aprovada a moção de autoria do vereador Zé Dias, do PDT, de apoio ao projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa, que torna obrigatória a instalação de filtros que impossibilitem o acesso a sites com conteúdo impróprio para menores na rede de ensino pública do estado de São Paulo. Agora a gente mostra como fica o tempo para amanhã em algumas cidades da nossa região. A instabilidade continua e pode chover ao longo do dia. O dia em Jundiaí amanhece com sol entre muitas nuvens. Segundo a meteorologia, pode chover à tarde e à noite. A temperatura máxima é de 26 graus e a mínima de 20. Em Jarinu, a situação é semelhante e também a previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. E em Valinhos faz 27 graus no período da tarde e 22 de madrugada. Também pode chover durante a tarde. E amanhã, na capital paulista, o dia amanhece com muita nebulosidade. Segundo a meteorologia, a previsão é de tempo chuvoso durante a tarde e também no período da noite. A temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 24. A seguir, a gente mostra que, mesmo diante da crise, o comércio de Jundiaí pretende, de forma tímida, contratar temporários para o fim do ano. Quase 2.000 vagas devem ser abertas. Continue com a gente. Hoje, quarta-feira, e você já sabe, é dia do programa Temperos de Cinema aqui na TV Rede Paulista. Vamos ver com Sandra Romancini quais são os destaques de logo mais. Boa noite para você que está acompanhando o RP Notícia. O programa Temperos de Cinema deste mês está exibindo a série O Retorno. E quem estará aqui na minha cozinha é Valéria Castiglione, que vai falar sobre o filme Diana. Eu vou fazer para ela uma deliciosa receita de berinjela recheada. Quero prato preferido da nossa princesa predileta. Então, acompanhe logo após o RP Notícia Temperos de Cinema. Termina na próxima sexta-feira, dia 6, o prazo de inscrições para o vestibular do ano que vem da Faculdade de Medicina de Jundiaí. São 80 vagas para o curso médico, que é diurno e integral. As inscrições são feitas apenas pela internet, através do site vunesp.com.br, mediante o pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 180, que pode ser paga em qualquer agência bancária. O vestibular será realizado em uma única fase,
com as provas de conhecimentos gerais no dia 15 de dezembro e 16 de dezembro, às 14h. Mesmo diante da crise, o comércio de Jundiaí pretende, de forma tímida, contratar temporários para este fim de ano. 1.800 vagas serão abertas e há possibilidade para efetivações. 9 em cada 10 empresas do comércio varejista e de serviços não contrataram e nem pretendem contratar funcionários temporários neste final de ano. A queda nas vendas e a falta de confiança na economia levam os empresários a evitar o aumento de custos trabalhistas. Na região, as pesquisas indicam 40% de retração nas contratações em relação ao ano passado. Porém, em Jundiaí, como o comércio funciona em horário estendido, a oportunidade é maior. Teremos, sim, sem dúvida, a contratação, mas de um número reduzido em relação a outros anos. O nosso histórico ele girava em torno de 3.500 vagas de temporário, né? Nós temos aquelas empresas que nos procuram e a gente sabe que são 70 vagas, 40 vagas. Já notamos uma redução em torno de 40% nessa expectativa de contratação. O proprietário desta papelaria também sentiu os efeitos da crise e, no lugar de 4 funcionários temporários, como faz nesta época em todos os anos, por enquanto contratou apenas um. O movimento está abaixo do que era o ano passado e tem que ser cauteloso. Agora, no caso de uma papelaria, o movimento aumenta mesmo na época de janeiro, época do material escolar. Aí existe a contratação novamente? Sim, corretamente, existe, porque a gente precisa de várias pessoas para ajudar a nós atender nosso público. Segundo Maltoni, geralmente 30% dos funcionários temporários são efetivados, o que traz a chance de quem está desempregado voltar ao mercado. É uma grande oportunidade de você enxergar uma boa mão de obra, um ótimo atendimento, uma boa apresentação, porque em torno de 1.800 prestadores de serviço, 1.800 contratações serão realizadas. Então você tem aí uma grande oportunidade de estar mostrando serviço e ser efetivado. Assim aconteceu com Daniela, que sempre trabalha na papelaria como temporária. Efetivada há um mês, desta vez ela pretende ficar. É uma grande oportunidade. Pretendo ficar. Vale lembrar que o desemprego no país atingiu 7,6% em setembro, a mesma taxa de agosto, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Apesar da estabilidade, o índice é o maior para o mês desde 2009, quando atingiu 7,7%. Nós ficamos por aqui. Mais informações você encontra no nosso portal rpnoticia.com. Para você, uma boa noite e até amanhã.